Você já ouviu falar da história do apóstolo João sendo jogado em um caldeirão de óleo fervente e saindo ileso? Como isso é possível? Teria sido um milagre divino, uma metáfora ou um exagero histórico? O que poucas pessoas sabem é que essa história tem várias interpretações e pode revelar segredos surpreendentes sobre a fé cristã. Mas se isso realmente aconteceu, por que não está na Bíblia? Quais são as fontes que mencionam esse evento? E o que essa narrativa significa para a história do cristianismo? Hoje, vamos mergulhar nesse mistério e analisar cada detalhe dessa história intrigante. Fique até o final, porque você nunca mais verá esse relato da mesma forma. Para entender essa história, precisamos primeiro conhecer o contexto histórico e os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos. João era um dos 12 discípulos de Jesus e, segundo a tradição cristã, o único apóstolo que não morreu como mártir. Mas isso não significa que ele não tenha enfrentado perseguições e provações. No primeiro século, o cristianismo era uma religião jovem e vista como uma ameaça pelo Império Romano. Os seguidores de Cristo se recusavam a adorar os deuses romanos e reconhecer o imperador como divindade. Essa postura era considerada traição e punida severamente. Durante o governo do imperador Domiciano, entre os anos 81 e 96 depois de Cristo, a perseguição aos cristãos atingiu um novo nível de brutalidade no império. Domiciano via o crescimento do cristianismo como um risco à estabilidade do império e ordenou a execução de muitos líderes cristãos. É nesse contexto que surge a história da tentativa de execução de João. Segundo Tertuliano, um escritor cristão do século II, João foi jogado em um caldeirão de óleo fervente diante de uma multidão no Coliseu, mas sobreviveu milagrosamente sem sofrer qualquer dano. O problema é que esse relato não aparece na Bíblia. Os evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos mencionam perseguições aos cristãos, mas não fazem referência a esse evento específico na narrativa. Então, de onde veio essa história? A principal fonte desse episódio é Tertuliano, que viveu cerca de um século depois dos acontecimentos e reforçou essa narrativa como um exemplo da proteção divina. Além disso, São Jerônimo, no século IV, também menciona a história, consolidando sua presença na tradição cristã primitiva. Mas o fato de não estar na Bíblia levanta dúvidas e questionamentos. Terá sido um evento real omitido pelos escritores bíblicos? Ou seria uma tradição desenvolvida ao longo dos séculos para fortalecer a imagem de João e demonstrar a intervenção divina em sua vida? Uma explicação possível é que a sobrevivência de João ao óleo fervente foi um milagre, uma intervenção direta de Deus para proteger um dos apóstolos mais importantes da história do cristianismo. E essa não seria a primeira vez que algo assim teria acontecido. No livro de Daniel, 3 jovens foram lançados na fornalha ardente e não foram consumidos pelo fogo, pois Deus os protegeu milagrosamente. O mesmo poderia ter ocorrido com João, como um sinal da autoridade divina sobre ele. Mas há outra teoria que pode mudar completamente a forma como interpretamos essa história de sobrevivência. E se o evento nunca aconteceu de fato, mas foi usado como um símbolo da resistência cristã? O óleo fervente pode representar as perseguições enfrentadas por João e sua vitória sobre elas. Muitas histórias cristãs ganharam significados simbólicos ao longo do tempo para reforçar a importância da perseverança, da fé inabalável e da resistência diante das dificuldades e sofrimentos. Outra questão importante é se o Império Romano realmente utilizava óleo fervente como método de execução. Embora os romanos fossem brutais, não há registros concretos de que esse método fosse comum. Crucificação, apedrejamento, decapitação e lançar prisioneiros às feras eram práticas documentadas, mas o uso de óleo fervente é raro. Isso levanta uma hipótese intrigante sobre a veracidade do evento. Terá João realmente passado por esse sofrimento ou foi apenas preso e depois exilado na ilha de Patmos? A falta de registros históricos claros torna essa questão ainda mais difícil de responder. Se analisarmos a perspectiva histórica, a hipótese mais aceita entre acadêmicos é que João foi, de fato, perseguido, mas não necessariamente lançado em óleo fervente, como algumas fontes sugerem. Após sua prisão,
Ele teria sido exilado em Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. A história do óleo fervente pode ter sido criada para mostrar sua resistência diante da perseguição. Mas independente de ser uma narrativa literal ou simbólica, o que realmente importa é o impacto dessa história na fé cristã e na crença de que Deus protege aqueles que permanecem fiéis a Ele. Ela representa a ideia de que, mesmo diante da perseguição e do sofrimento, a fé pode triunfar. Para os primeiros cristãos, essa história serviu como um exemplo de coragem e perseverança na fé. Policarpo de Esmirna foi queimado vivo, mas, segundo relatos, as chamas não o consumiam. Isso reforça a ideia de que a fé transcende o corpo físico e desafia a própria lógica humana. Essas narrativas ajudaram a consolidar o cristianismo como uma religião de resistência. O sofrimento não era visto como uma derrota, mas como uma prova de fidelidade a Deus e ao Evangelho. A história de João sobreviveu ao longo dos séculos. Foi citada por teólogos, estudiosos e artistas que a representaram em pinturas e manuscritos antigos, tornando-se parte da tradição cristã. Se o evento foi real ou simbólico, ele inspirou gerações de fiéis a permanecerem firmes, independentemente das adversidades. Mas o que essa história significa para nós hoje? Será que ainda somos capazes de demonstrar uma fé inabalável como a de João? Essa é uma reflexão importante, pois essa história carrega uma mensagem poderosa para os cristãos até hoje. Seja um fato histórico ou uma metáfora, João nos ensina que a fé pode superar qualquer desafio. Seu relato continua vivo porque transmite uma mensagem de perseverança e confiança em Deus. Queremos saber sua opinião. João sobreviveu ao óleo fervente por um milagre ou essa história é uma metáfora? Deixe seu comentário, porque queremos muito saber o que você pensa sobre isso. Se esse vídeo trouxe novas informações e mudou sua visão dessa história, deixe o like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este e alcançar mais pessoas interessadas no tema. Muito obrigado por assistir até aqui. Sua participação é essencial para o crescimento do canal e nos motiva a continuar trazendo conteúdos ricos e instigantes sobre a Bíblia e sua história. Se você gostou desse vídeo e quer mais temas como esse, deixe nos comentários suas sugestões. Sua opinião é muito importante para que possamos trazer assuntos que realmente despertam sua curiosidade. Nos vemos no próximo vídeo, com mais mistérios, segredos e interpretações surpreendentes da Bíblia. Até lá, que Deus te abençoe e te ilumine em sua jornada de conhecimento e fé.